Boa noite, amada igreja. Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossas vidas, em nosso coração. Amém? É um grande privilégio estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, que o nosso coração seja terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Que ela possa germinar na nossa vida e dar muitos frutos, ó Pai. E que esses frutos sejam única e exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, como é maravilhoso nós participarmos da Igreja de Cristo, porque somos o corpo de Cristo. É muito importante nós valorizarmos isso, porque a palavra de Deus nos afirma que nós somos membros do corpo de Cristo, que precisamos viver em comunhão, em união, precisamos valorizar isso. E precisamos estar dispostos a servir a Deus, a servir o reino de Deus, e a estar vindo à casa do Senhor. Como é maravilhoso estarmos aqui em culto solene, junto com os irmãos, na comunhão com os irmãos, louvando a Deus. Nós passamos por essa pandemia e dá a impressão que muitas pessoas ainda não venceram a circunstância da pandemia. E alguns por circunstâncias de saúde, mas outros por circunstâncias de comodidade, assim, preferem acompanhar o culto pelas mídias. Mas, irmãos, como é maravilhoso a gente apertar a mão um do outro, a gente abraçar, a gente conversar, isso é comunhão. E eu creio que isso agrada a Deus. E a motivação de estarmos aqui na casa do Senhor, ela precisa ser movida pela nossa gratidão a Deus. Ela precisa ser movida pelo amor de Deus na nossa vida. E a gratidão deve ser um motivo de estarmos aqui. Sermos gratos pela graça que a cada dia o Senhor Deus concede à nossa vida. Pela graça da salvação que nós não merecemos, pela graça que Ele concede para nós e nós alcançarmos coisas que, pela nossa capacidade, nós não teríamos. E nós vemos aqui o texto da palavra do Senhor, no capítulo 20 de Mateus, falando do versículo 1 ao versículo 16, em que o Senhor Jesus Cristo fala uma parábola. A parábola é um instrumento que Jesus Cristo usava contando uma história de um acontecimento real, que poderia ter acontecido ou não, mas de comum acontecimento naquele momento, naquela história, naquela sociedade. E normalmente a parábola, ela tem assim uma mensagem central. E nós vamos aqui, então, estar lendo essa parábola dos trabalhadores da vinha. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, também chamado de denário, o salário de um dia de trabalho,
por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide, vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, outra vez perto da hora, saindo, o versículo anterior de novo, é o sexto agora. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos. Perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram: te faço injustiça. O que é teu e retira. Eu quero dar a ou não tem fazer é eu ou tinha que fazer quiser eu ou o outro porque sou bom assim também serão quem entendermos melhor essa palavra para compreendermos e aplicarmos a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse aqui no início: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então ele lança essa parábola. Mas se nós lembrarmos do que Jesus Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, nós vamos entender, começar a entender a comparação dessa parábola. Diz assim a palavra de Deus: desde então, depois que Jesus Cristo tinha passado lá pela tentação, depois que ele foi batizado, e dali saiu, ele começou a anunciar dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus diz aqui
que Jesus Cristo estava implantando o reino dos céus aqui na terra. Isso quer dizer, amados, que cada um de nós somos um trabalhador dessa vinha, de que Jesus Cristo colocou aqui essa comparação. Repare que ele está usando um elemento natural daquele tempo, e hoje o Espírito Santo, e hoje Deus está ministrando a cada um de nós aqui, que nós somos trabalhadores dessa vinha, trabalhadores do reino dos céus. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5:20, ela nos traz uma afirmação maravilhosa, mas uma afirmação que nos traz muita responsabilidade. Uma afirmação que nós devemos levar em conta, que nós devemos estar bem atentos para o que ela diz. 2 Coríntios 5:20 nos diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amados, aqui a palavra de Deus está falando para nós que cada um de nós aqui presente, cada um que fez essa aliança de salvação com o Senhor Jesus Cristo, essa aliança tão maravilhosa, que nós somos os representantes do reino de Deus aqui na terra. Essa é a simbologia do embaixador. O interessante é que o local onde está a embaixada num país, não, segundo os tratados dos países, tratados internacionais, aquele espaço ali na embaixada não pertence àquele país em que a embaixada está, mas pertence ao país que aquela embaixada representa. Jesus Cristo estava mostrando verdades maravilhosas aqui em Mateus 20, que nós precisamos assumir para a nossa vida. E entender, como diz 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo. Meus irmãos, se essa verdade nós conseguirmos trazê-la à memória o máximo de tempo possível em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, eu creio que nós iríamos fazer muitas coisas diferentes. Então, quando uma pessoa olha para mim, porque essa palavra é para mim, é para todos nós que estamos aqui, é para você que está aí acompanhando as mídias, no momento que a palavra de Deus, no momento em que você está no trânsito, no momento que você está em casa, no momento que você está no trabalho, no momento que você está no mercado, as pessoas olham para nós e veem refletir a glória de Deus, porque nós somos os representantes do reino de Deus aqui na terra. Parece que nós ficamos amortecidos a isso. E comparando a igreja, onde nós nos reunimos, a nossa união é o corpo de Cristo, é a igreja de Cristo. Então, será que se nós pensarmos assim, de
ter essa bênção, essa dádiva, essa graça de Deus, será que nós lembrarmos que nós somos embaixadores dos céus aqui na terra? E como gratidão por isso, será que a nossa igreja não teria mais pessoas? Será que o frio, será que a chuva, será que o comodismo iria nos segurar em casa? Eu creio que não, amados. Reparem que aqui nessa parábola, Jesus Cristo traz verdades maravilhosas para a nossa vida. Quando Ele convida aquele trabalhador, repara que os primeiros Ele fez um contrato, Ele fez um acordo e o chamou para a vinha. A Bíblia disse que o Senhor, que é semelhante, que diz que o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores. Ou seja, o reino de Deus é semelhante a aqueles que estão trabalhando nessa vinha. Então nós vemos aqui uma verdade muito importante que a palavra de Deus fala aqui. Não é o nosso tempo de cristão que vai definir as dádivas que Deus vai dar para nós na vida eterna. Não é o tempo. É segundo aquilo que Deus quer dar. Não é em função propriamente do nosso trabalho, amados. Nós não podemos pensar, eu estou pregando muito, então meu galardão vai ser muito grande. Não, eu estou todo dia na igreja. Então meu galardão lá na presença do Senhor vai ser grande. Não, amados. A nossa ação precisa ser em relação à gratidão ao que Deus fez por nós. E quando nós começamos a pensar em gratidão, nós precisamos pensar no amor maravilhoso que Deus derramou em nossos corações. No amor maravilhoso de Jesus Cristo quando se rendeu no Calvário, fazendo a manifestação da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor por cada um de nós. A nossa motivação ao trabalho precisa estar fundamentado no amor. E o amor de Deus, a cada momento em que, pela nossa escolha, pelo nosso livre-arbítrio, nós querermos que Ele cresça, que Ele envolva mais a nossa vida, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser mais gratos a Deus. Nós vamos buscar a fazer tudo, não porque eu quero uma recompensa de galardão, mas porque eu já recebi a dádiva da salvação, a graça maravilhosa do Senhor Deus. E quando nós somos gratos e movidos pela gratidão, que o amor de Deus, quando vai crescendo em nossos corações, vai nos levando a cada dia mais ter os frutos do Espírito Santo existente em nossas vidas. Nós vamos tendo esse trabalho, como faz a comparação aqui da vinha, não por conta de um preço de um acordo, mas por conta da gratidão a Deus pela salvação que Jesus Cristo nos deu. E aí as nossas ações serão diferentes. Sim, é importante que nós cumpramos com as nossas obrigações. É muito importante que nós obedeçamos a Deus,
Mas, irmãos, quando isso existe, mas se aprofunda e cresce em gratidão e reconhecidos de possuirmos a graça maravilhosa de Deus, e em função disso, nós trabalharmos com alegria, com disposição, fazendo com gratidão, o nosso trabalho será realizado com felicidade e não como um encargo. Então vai ser feliz para nós estarmos aqui na casa do Senhor Deus. Vai ser feliz estarmos aqui louvando junto com cada um dos irmãos. E aí nós vemos aqui que a motivação é muito importante, amados. A motivação. Se nós abrirmos a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13, no versículo 1, 2 e 3, nós vamos entender a motivação. Ali a palavra de Deus fala que não é pelo poder, não é pelo conhecimento, não é pelo conhecer a todos os mistérios, não é por ter a maior fé, não é por fazer o maior sacrifício, entregando o corpo para ser queimado, entregando os nossos bens às pessoas, aos pobres. Não é por isso. É por causa do amor de Deus. O amor de Deus, quando vai crescendo em nossos corações, vai gerando a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E aí nós vamos viver, agir e fazer tudo em gratidão a Deus, valorizando tudo que Deus nos concede, compreendendo e sendo grato a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes, quando nós estamos assim numa condição que a gente, vamos dar um exemplo aqui, você vai sair para pegar um ônibus e você chega ali num momento, no ponto, era o horário do ônibus passar. Se você perder aquele ônibus, você vai ter um problema muito grande, mas você chega atrasado 1 minuto da hora que o ônibus ia passar. E você fica ali frustrado, e você fica triste, mas eis que de repente vem um ônibus. E você fica muito feliz porque você vai pegar o ônibus, você pensou pela sua própria capacidade, pela sua própria condição, você viu que você perdeu o ônibus, ia ter um prejuízo muito grande. Mas eis que quando você vê o ônibus, você fica muito alegre. E muitas vezes, e o normal seria você fazer o quê? Falar o quê? Graças a Deus. Dádiva de Deus. A graça de Deus deve nos impulsionar a todas as coisas na nossa vida. Certa vez, eu entrei no mercado e estava tendo uma tempestade. E tinha 2 funcionários naquele mercado. A chuva era tão forte que a água saiu pelo ralo e, por acaso, naquela saída de água ali, tinha alguma ligação com o esgoto, começou a sair coisa do esgoto para fora. Tinha 2 funcionários ali. Os funcionários que estavam ali, eu fiquei reparando. Um pegou um rodo, arranjou um rodo, era na parte de laticínio. Um pegou o rodo e foi logo tirar. E o interessante é que ele estava feliz trabalhando, fazendo aquilo ali. Tirando. Aí o outro parado, era muita água, ele chamou, vem fulano, vem aqui fazer. Não vou não. Sabe por quê? Porque eu ganho para trabalhar aqui, não para limpar, não para fazer isso. Entenderam
o X da questão? No momento em que nós somos gratos a Deus por tudo que Deus já fez para conosco, o nosso trabalho será feito com alegria, com disposição, e aquelas coisas que parecem um sacrifício para a gente, não serão um sacrifício. Será uma alegria nós servirmos, nós trabalharmos ali para o Senhor. Aquele outro se baseou no quê? No contrato que ele tinha. Então nós vemos aqui, esses outros que chegaram, que foram sendo chamados depois, eu imagino a gratidão deles de conseguir o trabalho. Aqueles primeiros chegaram cedo, a Bíblia não refere aqui o motivo pelo qual aqueles chegaram depois do horário em que o dono do trabalho foi lá chamar, que era o costume aquele horário dele ir lá buscar o pessoal para trabalhar. Mas repare que os outros que chegaram ainda foram questionados sobre estarem ali ociosos e foram mandados para o trabalho. E repare uma coisa interessante. Com os primeiros foi acertado um preço. Justo, bom, segundo alguns comentaristas, um texto assim satisfatório para o trabalho deles, que de repente eles não encontrariam com outros. Mas os demais não. Os demais foram trabalhar confiando na palavra do dono do trabalho. Olha o que ele disse para o da terceira hora, que significa cerca de 9 horas da manhã. E disse-lhes: ide vós para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E o que diz aqui a parábola? Eles foram. Amados, quando eu entendo, fazendo alusão a essa ilustração do ônibus, fazendo ilusão a essa ilustração ali do mercado, daquele trabalhador, eu entendo que esses que foram à hora terceira, eles foram muito felizes. Eles conseguiram ainda trabalhar. E o interessante, olha, que o dono não designou o salário. Eles confiaram, amados, nós precisamos confiar no Senhor Deus, sendo representados por esses trabalhadores. Que Deus é maravilhoso, que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. E o que Ele vai nos conceder é muito além daquilo que nós merecemos, que nós pensamos ou que desejamos, sendo o bem para cada um de nós. Nós precisamos confiar. Vai o do sexto horário, meio-dia, e vai ainda o do nono, às 15 horas, 3 horas. Então reparem que esse Senhor está preocupado em preencher os cargos e encher a sua vinha de trabalhadores amados. Nós somos embaixadores do Senhor Deus aqui na terra. Nós representamos o reino dos céus. Nós representamos os representantes desse dono da seara. Sabe o que nós tiramos aqui? Que Deus quer que o nosso trabalho no reino dele
como embaixadores, seja o de amar as almas perdidas, e de como esse dono foi buscando mais trabalhadores. Nós também não nos acomodemos no conforto do nosso lar, na nossa zona de conforto, e saiamos em busca das almas perdidas. Não por uma obrigação, não por pensar que eu vou fazer isso para que o meu galardão seja grande. Não, amados. Mas como gratidão a Deus, a gente precisa se mover. Amados, a gratidão pelo que Deus já fez por nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus, já é suficiente para nós fazermos a obra do Senhor Deus aqui crescer. A obra do Senhor Deus, Deus quer que ela cresça. Já é suficiente para nós irmos atrás dos outros, atrás de mais e mais pessoas, para que elas recebam a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Reparem que ele continuou saindo. Ele continuou indo. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Porque a gratidão no serviço do Senhor, pela salvação, pela graça de Deus que está o tempo todo sobre a nossa vida, deve gerar atitudes na nossa vida, deve gerar frutos, porque essa gratidão é movida pelo amor de Deus, que o Espírito Santo derramou em nossos corações e deve nos levar a fazer o trabalho de Deus com alegria, com dedicação. E nisso, amados, quando nós estamos vivendo em função disso, da direção do Espírito Santo, da direção do amor de Deus, em gratidão em tudo que Ele faz por nós, nós aprendemos também a conviver melhor com os nossos irmãos. Nós aprendemos a conviver com aqueles que pensam diferente de nós. Isso dentro da nossa igreja. E como hoje isso é necessário? A gratidão a Deus por tudo isso, nesse trabalho que é a vinha, nesse trabalho que é o reino de Deus, em ser instrumento de salvação, em promover a comunhão dos irmãos aqui. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Isso significa dizer o quê? Que Deus está dando um título àqueles que são movidos por gratidão e buscam a paz. Irmãos, como é triste quando nós vemos fofoca, quando nós vemos a pessoa ficar aborrecida, quando nós vemos falta de misericórdia. Será que nesse momento em que nós podemos fazer isso? Sim, nós podemos. Será que nesse momento, quando as pessoas olharem para nós, vão estar nos vendo como representante do reino de Deus? Não. Então nós precisamos, por essa gratidão a Deus, porque Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, e em função dela e do amor de Deus que está gerando isso tudo, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus, de promover a comunhão. E como é maravilhoso quando nós vemos a comunhão no corpo de Cristo, entre pessoas de temperamentos diferentes, entre pessoas de posição políticas diferentes. Ah, meus irmãos, como Deus deve ficar triste em vendo servo deles se digladiando
por diferença de opinião. Se lembrarmos que somos embaixadores de Cristo, do reino dos céus, se lembrarmos que o amor de Deus precisa estar movendo os nossos corações, eu creio que nós vamos ter mais paciência. E sabe o quê? Ser misericordiosos. A palavra de Deus lá em Tiago nos diz que aqueles que sem misericórdia exercerem o juízo, sofrerão juízo sem misericórdia. Sabe por quê? Porque a misericórdia prevalece sobre o juízo. E sabe como nós somos capacitados a ter a misericórdia? Pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, pelo crescimento do amor de Deus na nossa vida e por nós vivermos em função de gratidão a Deus. Repare que a graça de Deus é suficiente e existe na vida de cada um de nós para gerar em nós essa gratidão tão maravilhosa. E nessa gratidão nós vamos ser pacientes, nós vamos ser longânimos, nós vamos ter temperança. Repare os frutos do Espírito, falado em Gálatas 5:22. E haverá o quê? Paz no nosso meio. E a nossa luz vai resplandecer. E amados, caminhando para o final, depois, quando veio os outros, aqueles que acertaram o justo preço, ficaram revoltados. Humanamente nós entendemos sim, que humanamente, dentro da legislação do trabalho, que o mérito é pela quantidade de trabalho feito, haveria injustiça. Mas saibam que a humanidade não consegue compreender a justiça de Deus. A humanidade não consegue compreender a graça de Deus, o amor de Deus. E vocês sabem por quê? Porque a humanidade está limitada ao tempo, ao espaço, à matéria e à energia. E Deus não. Nós podemos imaginar, buscar a entender, mas na profundidade do poder, do amor, da misericórdia, da graça de Deus, humanamente nós nunca vamos compreender. E aqui na palavra, o dono da vinha, representando a Jesus Cristo, alerta a esses, fala: eu estou sendo justo sim, eu estou dando a vocês o que foi tratado. Por acaso, eu sou mau aos vossos olhos? Por acaso, fazer bem vos deixam assim? Aí nós temos que precisar ter cuidado. Muitas vezes, se nós não vigiarmos no seio da nossa igreja, gratidão. E aí, nós vemos
assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Amados, essa é uma expressão de difícil compreensão em nós, porque nós estamos olhando aqui, muitas vezes pensando no tempo. No tempo o quê? Aqueles que foram chamados primeiros e os que foram chamados por último. Mas aqui a referência de Jesus não é essa, aqui a referência de Jesus está na motivação. Então veja, porque essa afirmação aqui é semelhante à afirmação que Jesus Cristo tinha dado a Pedro no capítulo anterior. Leia aí o versículo 30, porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Ou seja, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Mas aí Jesus Cristo não está falando de tempo, Ele está falando em motivação. É como se aqui Jesus Cristo estivesse mostrando, e está ligado com o que 1 Coríntios 13 diz. E essa resposta que ele deu aqui, e ele falou com Pedro, foi mediante uma afirmação, uma pergunta que Pedro fez a ele, em função daquele jovem rico que foi ali, em função disso tudo. E Pedro perguntou, e que receberemos, nós que largamos família, isso? E Jesus falou que receberão 100 vezes mais e tudo mais. Mas no final Jesus Cristo falou, e isso dá a entender, irmãos, que o nosso trabalho a Deus é reconhecido por Deus quando Ele é movido pelo amor de Deus. O amor de Deus que está em nós deve ser a motivação para nós servirmos ao Senhor. E não nenhuma outra recompensa, porque nós já temos garantidos a vida eterna em Cristo Jesus. Então, amados, que a nossa motivação de estar aqui na casa do Senhor seja o amor de Deus. Que a nossa motivação de estar aqui louvando seja o amor de Deus. Que a nossa motivação em vir entregar os dízimos e ofertas sejam sempre o amor de Deus. Esse amor tão maravilhoso em que Cristo se entregou na cruz por cada um de nós. E vocês, meus amigos, a graça de Deus está sobre a sua vida. Mas você precisa escolher receber essa graça que é a salvação em Cristo Jesus. Para que então você faça parte desses poucos que diz aqui no final. E diz aqui a palavra do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui está se referindo à salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas vão ouvir o Evangelho. Mas desses muitos que ouviram, poucos irão aceitar, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Amados, que a partir dessas reflexões, nós venhamos a servir a Deus por gratidão, impulsionados pelo amor tão maravilhoso dele que ele derrama em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.